Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos sob a proteção de Deus, constatado haver quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador, Dr. Silvio, para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem em pé. Vamos ler o Salmo 106. Dê graças a Deus. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ao anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que o guardam a retidão, o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Amém. Convoco a secretária, doutora Jeane, para que faça a leitura da ata da última sessão ordinária. Retificando, a secretária Tânia, para que faça a leitura da ata. Ata eletrônica número 1 de 2014, 490, sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Presidente Beatriz Carvalho Borges Delben, vice-presidente Adão Oliveira Lima, primeiro secretário Jeane Rezende Freitas Moreira, segundo secretário Marcelo Timo Machado. Lista de presença: Adão Oliveira Lima, Paulo Advíncula da Cunha, Silvia Zarias de Oliveira, Beatriz Carvalho Borges Delben, Flávia Rezende Oliveira Vilela, Jeane Rezende Freitas Moreira, Edmar Ferreira de Andrade, Ernesto Vilela Rezende, Fernando Costa Lima, Giovanni Rodrigues de Rezende, José Sávio Costa, Marcelo Rezende Vale, Renato Vasques de Souza, Marcelo Timo Machado e Washington Luiz Alves da Costa. Expedientes e inserção em ata. Ata colocada em discussão e votação. Ata aprovada por unanimidade. Após a leitura do expediente, o vereador José Sávio solicitou que seja votada ainda hoje as moções de pesar. O vereador tio Marcelo lembrou os vereadores sobre seu compromisso quanto ao pedido de mais policiais para Mineiros. Sessão suspensa para a reunião de eleição nas comissões. Reaberta a sessão, o vereador Gervani solicitou a retirada de seu requerimento número 44. Em seguida, foi apresentado o projeto de resolução número 1 de 2014, de autoria do plenário, que foi aprovado por unanimidade em única votação. Dando continuidade, foi concedida a palavra ao vereador Ernesto por prazo regimental, que lembrou sobre a importância dos vereadores olharem para a situação dos garis de mineiros, quanto à precariedade de horário de serviço, bem como as condições de trabalho. O vereador Gervani disse que, quanto à questão humana, a prefeitura tem providenciado o necessário, porém o demais, por se tratar de empresa terceirizada, fica por conta da empresa. O vereador Ernesto pediu ao líder do prefeito que leve essas reclamações ao prefeito e solicitou à presidente doutora Beatriz que pudesse, na próxima sessão, trazer ao plenário o posicionamento do executivo. O vereador Dr. Paulo Cunha, em sua fala, disse sobre as inúmeras reclamações que chegam ao seu gabinete quanto à precariedade do serviço prestado na limpeza pública de Mineiros e que considera uma ilicitude o que vem ocorrendo. O vereador Ernesto disse que a prefeitura informou que tem um órgão fiscalizador desses serviços. Continuando, o Dr. Paulo Cunha sugeriu que fossem atrás dessa companhia de limpeza pública para esclarecimentos. O vereador Marcelo do Vale demonstrou descontentamento da população quanto ao referido serviço e lembrou que tal empresa que presta esse serviço está recebendo em dias e, mesmo assim, continua fornecendo serviço de má qualidade. Mencionou as várias ações feitas pelo Legislativo para solucionar essa problemática, bem como quanto à precariedade nas condições de trabalho fornecidas aos seus empregados. O Dr. Paulo requereu que o encarregado dessa empresa seja convidado para vir a plenário para prestar esclarecimentos. E, se ele não puder vir, que o responsável sobre tal, na prefeitura, é que venha a plenário.
O vereador Washington Luiz disse que não vê justificativa a empresa de limpeza pública não prestar serviço hábil, sendo que recebe em dias. Sugeriu que seja feita discussão sobre normas de segurança e qualidade de serviço. O vereador Edmar, em sua fala, disse que concorda com todos os apontamentos feitos pelos vereadores, pois sabe das mazelas enfrentadas pelos trabalhadores por até mesmo não terem materiais de trabalho e de segurança adequados, bem como o horário de serviço que é inadequado. Complementou dizendo que irá assinar o requerimento do Dr. Paulo. Em seguida, a presidente doutora Beatriz informou que a mesa diretora estará providenciando o convite supracitado. Leitura da ata número 489, referente à sessão ordinária de 6 de dezembro de 2013. Leitura de expedientes diversos. Leitura de projeto de lei. Projeto de lei número 1, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a recomposição dos subsídios dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores municipais do município de Mineiros e da outras providências. Projeto de lei número 2, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores de carreira e da outras providências. Projeto de lei número 3, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Associação dos Produtores do Matrinchã e da outras providências. Projeto de lei número 6, de autoria do vereador Renato Vasques de Souza, que dá nome à Unidade de Saúde de Dr. Hermínio Parralego. Projeto de lei número 7, de autoria do vereador Renato Vasques de Souza, que dá nome à Unidade de Saúde. Projeto de lei número 8, de autoria do vereador José Sávio Costa, que insere no calendário de festividades de Mineiros a festa do Encontro dos Amigos do Mineirinho. Projeto de lei número 9, de autoria do vereador Paulo Advíncula da Cunha, que dá nome a logradouro público. Leitura de projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 1, de autoria do vereador Marcelo Rezende Vale, que concede o título de cidadã mineirense à senhora Silene Moraes Assis e determina as outras providências. Projeto de decreto legislativo número 2, de autoria do vereador Renato Vasques de Souza, que concede o título de cidadão mineirense ao senhor Jerônimo Rodrigues Machado. Projeto de decreto legislativo número 3, de autoria do vereador Marcelo Rezende Vale, que concede o título de cidadão mineirense ao senhor Nelson Russi Filho e determina outras providências. Projeto de decreto legislativo número 4, de autoria do vereador Marcelo Rezende Vale, que concede o título de cidadão mineirense ao senhor José Libério de Loredo e determina outras providências. Discussão e votação de requerimentos. Autoria da doutora Flávia. Requerimento número 1, que requer passarela nas laterais da ponte da Avenida Contorno. Requerimento número 3, que requer a construção de calçada para pedestres na Rua Vilela. Requerimento número 4, que requer intervenção urgente na Praça Neco Português. Requerimento número 5, que requer a recuperação do asfalto da Avenida Contorno, estendendo até a Rua Vilela. Requerimento número 6, que requer implantação de redutores de velocidade na Rua Anchieta e Avenida São João. Requerimentos número 7, que requer a sinalização do setor Cidade Nova. Requerimento número 21, de moção de pesar aos familiares do senhor Jesus Carvalho Maciel. Autoria do vereador Marcelo do Vale. Requerimento número 2, que requer que sejam realizados estudos para a implantação de um semáforo ou outra forma de redução de velocidade no cruzamento que liga a 2ª Avenida com a Rua 15, no centro do município. Requerimento número 8, que requer que sejam incluídos para a prática de iniciação esportiva fornecidas pela Secretaria de Esportes e Lazer de nosso município as seguintes modalidades: balé, capoeira, dança e karatê. Requerimento número 33, que requer a instalação de redutores de velocidade e sinalização de trânsito na Avenida Hino Rezende, Avenida Coqueiros. Requerimento número 34, que requer a instalação de rede pluvial e meio-fio na Travessa Irondina, bairro São João. Requerimento número 35, que requer a implantação de uma área para som automotivo. Requerimento de autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 9, que requer colocar faixas de pedestres nas ruas do centro. Requerimento número 10, que requer a repovoação de alevinos das mais variadas espécies no Rio Verdinho.
Requerimento número 11, que requer a construção de uma biblioteca municipal no setor Mutirão 4. Requerimento número 12, que requer que construa 4 novas salas de aula na escola Elias Carrijo de Souza. Requerimento número 13, que requer a construção de uma mureta e cobertura no espaço cimentado da Escola Municipal Elias Carrijo de Souza. Requerimento número 14, que requer a colocação de placas de contramão na primeira avenida, esquina com a rua 15 de novembro, centro. Requerimento número 23, de moção de pesar aos familiares do senhor Edevaldo Martins Ferreira. Requerimento número 24, que requer ampliar o almoxarifado da Escola Elias Carrijo de Souza. Requerimento número 25, que requer, junto ao deputado federal, senhor Leandro Vilela, que consiga, junto ao governo federal, mais funcionários para as agências dos Correios de Mineiros. Requerimento número 36, que requer a canalização e urbanização do córrego Mineiros em toda a sua extensão. Requerimento número 38, que requer a aquisição de um redutor de velocidade eletrônica em frente ao IP Shopping. Requerimento número 45, que requer que se cumpra a Lei Municipal número 622/1994, onde se institui a obrigatoriedade do ensino das normas de trânsito nas escolas municipais. Requerimento de autoria do vereador Renato do Totti. Requerimento número 15, que requer construção de rede de esgoto no setor Jardim das Perobeiras. Requerimento número 17, que requer recapeamento das ruas do setor Taninho. Requerimento número 18, que requer rede de água no setor Jardim das Perobeiras. Requerimento de autoria do vereador Washington Luiz. Requerimento número 16, que requer encascalhamento da rua que dá acesso ao trevo da GO 341. Requerimento número 19, que requer limpeza e reparos nas ruas do setor Novo Horizonte. Requerimento número 20, que requer limpeza e reparos nas ruas do Parque São José. Requerimento número 27, que requer moção de pesar aos familiares de Wadebaldo Teixuto. Requerimento número 29, Requerimento número 39, que requer moção de pesar à família de Maria José de Rezende Cruz. Requerimentos de autoria da doutora Jeane. Requerimento número 22, de moção de pesar aos familiares do senhor Edivaldo Martins. Requerimentos de autoria do doutor Paulo Cunha. Requerimento número 26, de moção de pesar. Requerimento 26, que requer moção de pesar. Requerimentos do vereador Gerva. Requerimento número 28, de moção de pesar aos familiares do senhor Wadebaldo Peixoto de Souza. Requerimento número 44, que requer nomeação de posto de saúde público do setor Cruvinel. Requerimento de autoria do vereador Ernesto Vilela. Requerimento número 37, que requer providências da administração municipal no sentido de mobilizar urgentemente o SMT para refazer a faixa de pedestres em frente à Escola Municipal Salviane Neves de Amorim. Requerimento número 40, que requer providências da administração municipal no sentido de sinalizar urgentemente a Avenida Maria Eulália de Souza, que cruza a GO 341. Requerimento número 43, que requer providências cabíveis e necessárias para a pintura das faixas de pedestres em nossa cidade. Requerimento de autoria da doutora Beatriz. Requerimento número 41, que requer estrutura de concreto da ponte sobre o córrego da Enxada, na região do Salto e Diamantino. Requerimento número 42, que requer sinalização e semáforo na esquina da Rua 15 com a Rua 4. Lista de presença, ordem do dia. Adão Oliveira Lima, Paula de Víncula da Cunha, Silvia Zarias de Oliveira, Beatriz Carvalho Borges Delben, Flávia Rezende Oliveira Vilela, Jeane Rezende Freitas Moreira, Edmar Ferreira de Andrade, Ernesto Vilela Rezende, Fernando Costa Lima, Gervani Rodrigues de Rezende, José Sávio Costa, Marcelo Rezende Vale, Renato Vasques de Souza, Marcelo Timo Machado e Washington Luiz Alves da Costa. Ordem do dia, urgência. Item 1, discussão única do requerimento número 21, de autoria de Flávia Rezende Oliveira Vilela, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Jesus Carvalho Maciel. Resultado da votação, aprovado por unanimidade.
Item 2, discussão única do requerimento número 22, de autoria de Jeane Rezende Freitas Moreira, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Edivaldo Martins. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Item 3, discussão única do requerimento número 23, de autoria de José Sávio Costa, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Edivaldo Martins Ferreira. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Item 4, discussão única do requerimento número 26, de autoria de Paula Advíncula da Cunha, que requer moção de pesar. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Item 5, discussão única do requerimento número 27, de autoria do vereador Washington Luiz Alves da Costa, que requer moção de pesar aos familiares de Adebaldo Peixoto. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Item 6, discussão única do requerimento número 28, de autoria de Gervani Rodrigues de Rezende, que requer moção de pesar aos familiares do senhor Adebaldo Peixoto de Souza. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Item 7, discussão única do requerimento número 39, de autoria de Washington Luiz Alves da Costa, que requer moção de pesar à família de Maria José de Rezende Cruz. Resultado da votação, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão às 18h10, da qual eu, Tânia Milena da Silva Oliveira, secretária-geral, servidora designada para o ato, lavrei a presente ata, que lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais membros da mesa diretora. Encerrada a leitura da ata, coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco-a em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Aprovada por unanimidade. Convido a secretária, doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores, a todos do plenário. Passa a leitura do expediente. Projeto de lei número 10 de 2014, de autoria do vereador Gervani Rodrigues de Rezende, que dá nome ao posto de saúde pública no setor Cruvinel e dá outras providências. Requerimento número 46 de 2014, requer patrulhamento e encascalhamento das ruas do setor Jardim das Perobeiras, de autoria do vereador Renato Dutotti. Requerimento número 47 de 2014, requer providências da administração municipal no sentido de asfaltar o setor Parque São José, de autoria do vereador Dr. Silva. Requerimento número 47 de 2014, requer providências da administração municipal no sentido de asfaltar a rua Contorno no setor Divino Espírito Santo, de autoria do Dr. Silva. Requerimento número 49 de 2014, requer providências da administração municipal no sentido de asfaltar o setor Boa Vista, de autoria do vereador Dr. Silvio. Requerimento número 50, de 2014, requer providências da administração municipal no sentido de realizar o asfaltamento do setor José de Oliveira Martins, de autoria do vereador Dr. Silvio. Requerimento número 51, de 2014, requer providências da administração municipal no sentido de realizar o encascalhamento e limpeza da rua Contorno do setor Divino Espírito Santo, de autoria do vereador Dr. Silvio. Requerimento número 53 de 2014, requer moção de pesar aos familiares do senhor Orotides Olinto de Rezende, em virtude de seu passamento, de autoria do vereador Dr. Silvio. Requerimento número 56 de 2014, requer moção de pesar aos familiares de Osni Mendes Araújo, em virtude de seu passamento, de autoria do vereador Dr. Silvio. Requerimento número 52 de 2014, requer moção de pesar aos familiares do senhor Orotides Olindo de Rezende, de autoria da vereadora doutora Flávia. Requerimento número 54, de 2014, moção de pesar, de autoria da vereadora doutora Beatriz. Era o que tinha para hoje, senhora presidente. Informo aos senhores vereadores que as matérias lidas ficarão para a ordem do dia da próxima sessão. Informo ainda que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site da Câmara, www.mineiros.go.leg.br.
Havendo matérias nas comissões, suspendo a presente sessão para que houve explanação. Questão de ordem. Presidente, questão de ordem, porque o doutor Fernando Cremonese, mais o diretor do SAI, Antônio Vieira, estará lá na sala para explanar os projetos de lei. Reabrindo os trabalhos, passaremos agora à discussão de projetos e requerimentos. Senhora presidente, o Nico Antônio Vieira, ele pede para dar uma explanada no plenário. Eu acho interessante que a gente pode aí questionar e que essa casa também registre, faça um requerimento nesse momento verbal a pedido do secretário Antônio Vieira. Coloco o pedido de requerimento verbal do vereador Ernesto em votação para que o senhor Nico, presidente do SAI, possa fazer uma explanação. Vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Por favor, vereador, presidente do SAI, Nico, passo a palavra. Lembrando aos senhores que essa sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site www.mineiros.gov.leg.br. Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, nobres assistentes, atendendo um pedido nosso, porque alguns vereadores se encontravam ausente lá na sala das comissões, para explicar a respeito desse projeto de lei número 3, que altera a lei 388 de 1989, acrescentando algumas situações novas. No artigo 1º fica acrescentado as tarifas de imóvel público, tarifa essa comum a prédios e imóveis utilizados pelos poderes públicos da União, Estado e município. O que nos levou a criar essa tarifa de imóvel público? No início desse ano agora, nós recebemos uma solicitação da Secretaria Estadual de Educação, que nos solicitou que mandasse a grade tarifária para fazer o contrato do fornecimento de água para as escolas públicas estaduais. E quando nós mandamos a nossa grade tarifária, não tinha previsão tarifária para o imóvel público. E a secretária lá, a moça que me ligou, questionou, falou, mas como nós vamos pagar água comercial e industrial se aqui é um imóvel público? Aí eu expliquei para ela que nós não tínhamos, mas ela me chamou a atenção que nós devíamos criar isso, porque poderia dar um transtorno para ela, porque ela lá tem que prestar conta de alguma situação, ela tem alguém que ela é subordinada, que ela tem que estar prestando conta do que ela realiza lá. E tem um alcance maior também. A partir da aprovação dessa lei, o município de Mineiros vai ter que pagar pela água consumida. Água consumida nos postos de saúde, nas escolas. E a gente tem que entender que parece que é doloroso, mas a Secretaria da Saúde já tem tanta dificuldade, a Secretaria da Saúde também do mesmo jeito. Mas o SAI não tem capacidade para suportar mais esse fardo. Ele tem que buscar todo o recurso que tiver viável e aquela unidade, aquela instituição que está sendo atendida por ele. Eu acredito que município que não paga água, só Mineiros. Todo lugar. Vocês podem saber que o Palácio das Esmeraldas paga água para Saneago. Não tem essa água. O dia que a comunidade entender que alguém que tem uma água de graça ali está sendo paga por ele, talvez eles vão entender que praça tem que pagar, porque aí tem quem cuida das torneiras, vai cuidar das águas da rodoviária, onde todo mundo lava carro e ninguém paga água. Tudo é normal aqui em Mineiros. Então, é uma alteração significativa e que vai beneficiar, vai trazer mais recursos para a autarquia, que está tão carente e necessitando fazer tantos investimentos e não tem os recursos necessários. Alteração do artigo 3º, a lei antiga só falava que será cobrado pelo esgoto uma taxa de 50% da água consumida. Aqui só muda a nomenclatura, porque passa a dizer o seguinte: a coleta e o afastamento dos esgotos domiciliares, comerciais, residenciais ou públicos terão suas tarifas fixadas em 50% da tarifa de água correspondente. Só mudou a descrição,
porque aqui fala em coleta e afastamento. O que acontece? No serviço público é entendido que existe duas fases. Existe a coleta e o afastamento de esgoto e o tratamento, que é uma segunda etapa. É outro serviço prestado, é outra estrutura. Depende de mais mão de obra, mais energia. Nós temos o caso ali da Perdigão, que eu já citei para vocês. A Perdigão construiu por conta própria uma unidade de tratamento de esgoto e ainda não entregou para o SAA. Eu não sei dizer por quê, se é porque a estrutura não está funcionando adequadamente, mas o dia que ela entrar em funcionamento, a água que a Perdigão paga naquelas 180 casas lá, não dá para pagar os funcionários que vão ter que cuidar da estação de tratamento de esgoto. Que são 180 e poucas unidades, pagando R$19,80 cada uma, isso dá próximo de R$4.000 por mês. Aí você pensa uma unidade que precisa ter um funcionário 24 horas por dia. Você tem que ter 3 caras fazendo 6 horas ininterruptas e mais 2 horas extras. Se você pegar o salário deles, mais férias, mais 13º, mais adicional noturno, adicional de insalubridade, o que o SAI vai receber lá pela coleta e o afastamento de esgoto e o consumo da água, não dá para pagar os funcionários que vai cuidar da unidade. E aonde o SAI vai parar com essas situações? Porque tem coisa que eu entendo o poder legislativo, aí eu acho que, às vezes, defender a população não é conseguir tudo de graça, tudo a um custo mínimo. Nós precisamos preocupar com o atendimento à altura, atendimento de pronto, serviço de qualidade, e sem problema e sem interrupção. Aí nós vamos mais para frente. Tem um artigo novo lá tem um parágrafo único do artigo 13, que para a realização do tratamento de esgoto será cobrada, além da tarifa prevista no caput, mais 30% da tarifa de água correspondente. Tratamento de esgoto. A aprovação desse parágrafo aqui não significa dizer que amanhã o SAI já vai cobrar da comunidade mais 30%. Esse serviço vai ser cobrado a partir do momento que ele for colocado à disposição da comunidade. É mais um serviço que o SAI vai fazer. É mais uma situação que exige mão de obra, assistência, investimento. E eu acho natural, sempre achei, que a gente pagar pelo serviço oferecido, não tem nada errado. Isso é cobrado em todas as autarquias e as sociedades que exploram o serviço de abastecimento de água, é cobrada essa taxa. Mas outra situação que nos levou a preocupar em fazer essas alterações que parecem insignificantes. O município de Mineiros firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, se comprometendo a construir uma estação de tratamento de esgoto, que é mais um problema sério. Nós estamos poluindo o nosso córrego, o principal córrego da nossa cidade, e não estamos vendo no horizonte uma medida para resolver isso de pronto. A administração anterior fez tudo correto. Fez o projeto, licitou a obra, contratou, definiu o local, conseguiu a licença prévia da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, pagou a primeira parcela de acordo com o que estava pactuado. Em fevereiro, nós recebemos a visita da empresa que ia construir essa unidade e veio para definir quando eles viriam e receber a segunda parcela, que seria no momento que ela trouxesse o material. Esse material está depositado lá próximo da pecuária, onde tem uma caixa d'água do SAI ali, que é uma chapa de aço. E não iniciou os trabalhos porque estava chovendo muito e o acesso ao local onde está construída a base para a implantação dessa unidade estava muito embrejado, não tinha como chegar o caminhão lá, porque precisa de um caminhão Munk para segurar a chapa para ir soldando. Aí nós pedimos para ele que esperasse passar o período chuvoso para que ele voltasse final de maio, início de junho, para iniciar a obra. Só que nesse intervalo, entre fevereiro, março e até junho, veio uma fiscalização da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, embargou a obra, deu um prazo para a gente conseguir outra localidade,
porque ali era uma área de preservação permanente. Então, a obra está parada, e o que acontece? Em um município não cumprindo aquele termo de ajustamento de conduta, ficou uma cópia dele aí para os senhores, vocês podem ver lá, o Ministério Público vai entrar com uma ação contra o SAI, solicitando que o SAI pare de cobrar pelos esgotos, e nós estamos sujeitos a quem, e às vezes pode conseguir também, que nós tenhamos que devolver o que foi recebido em dobro. Se nós parar de cobrar a taxa de esgoto, nós vamos perder 33% da nossa receita. Se com essa receita aí a dificuldade é grande, e se perder 1/3 da arrecadação, tudo bem, perder 1/3 da arrecadação, vamos supor que a situação seja suportável. Mas se tiver que devolver o que foi recebido nos últimos 5 ou 10 anos, aí acabou, fechou, é a falência, não sei qual vai ser o caminho a seguir. Então, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores, que analisasse bem essa situação, trocasse ideia e concluísse. Eu acho que a direção ideal, plausível, no momento, seria aprovar esse projeto nos moldes em que ele foi apresentado. Mas a decisão é dos senhores e vocês são à vontade para desempenhar os seus papéis naturalmente. Era o que eu tinha para colocar. E talvez, se alguém quiser fazer alguma indagação, eu me coloco à disposição dos senhores. Algum vereador queira fazer alguma pergunta? Senhor presidente, gostaria de convidar para que faça o uso aqui da mesa. Pelo jeito, vai ter muitos questionamentos aqui pelos vereadores. O Ernesto já quer usar a tribuna, vereador? Agradecemos pela explanação. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Vereador Ernesto, com a palavra. Presidente, devido ao prolongado da sessão, solicitar uma prorrogação de 30 minutos para discutir e já até deliberar esse projeto. Coloco o pedido do requerimento, vereador Marcelo do Vale, em votação. Algum vereador? Em discussão? Então, coloco o requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. A sessão continua até às 18h30. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários do Poder Legislativo, assessores da Prefeitura, assessor jurídico, assistentes presentes. Presidente de meu partido, PMDB, Antônio Vieira, que mais uma vez vem aqui explanar. Na última sessão explanou, teve as oportunidades, é lamentável que nós não pudemos, presidente, falar com a presença de Vossa Excelência quando usamos aqui a tribuna. Eu vejo, senhor presidente, um projeto interessante em parte. Projeto, se analisar a questão tocante ao Estado da coisa pública, eu acho até que tem razão, porque nós pagamos aqui energia, mesmo quando a CELG era antes de privatizar. Acho até. Me preocupa, e não tem necessidade, o senhor já pede, e da última vez saiu decepcionado com o Poder Legislativo, aqui o senhor referiu, que decepcionava, porque aquele projeto foi rejeitado e que não foi emendado. Um projeto, senhor presidente, daquela maneira, não tem jeito nem de emendar. Sangra a população. E Vossa Excelência, que é do meu partido, deveria ter mais cautela nessas questões. Quando fala lá, Renato, em 30%, não tem necessidade nenhuma, Nico, de já pedir uma autorização antecipada. Que isso? Uma que eu sou contrário, eu sou contrário a esse tipo de coisa aí. Pedir autorização para quando? Quando, Marcelo, que vai ter o tratamento de esgoto? E por que já vem depois? Eu sei que é anos para que nós possamos aí ter esse tratamento. Então, quer dizer, é um projeto mal elaborado. É um projeto subestimando, Renato, a capacidade aqui do Poder Legislativo até.
essa questão de cobrar aí, eu sei que lá na Secretaria da Educação, por exemplo, vai penalizar as escolas, vai pressionar a Secretaria da Educação, muitas vezes alunos lá vão ter que estar dando taxinhas lá, Paulo, para pagar. Isso é do município. O município, o SAI é uma autarquia que é nossa também, Nico. Eu sei, e me contrario muito. E tenho dito, fico muitas vezes contrariado. Eu, como aqui, já tenho aqui alguns anos, que eu estou aqui no Poder Legislativo, é um projeto que muitas vezes não vem de encontro. E não sei também, presidente, aonde que a sociedade, aonde que nós estamos podendo acreditar, muitas vezes, nas explanações. Fico contrariado demais. Quando aqui, Edmar, há poucos dias, dizia da dificuldade, dizia da inviabilidade do SAI, dizia isso, dizia aquilo que não tinha, vem aqui, no começo agora, da semana passada, o Agenor me disse aqui, o prefeito de nossa cidade, que com 1.800.000 vai dar uma estrutura lá de dar 500 mil litros de água por hora tratadinho, no jeito, com 1.800.000. E aquele dia aqui não tinha condição. Então, esse órgão não pode pensar nisso. Foi uma conquista nossa, foi uma conquista do senhor Erasmo, quando prefeito, da sociedade. Então, nós temos esse privilégio. Agora, quando fala, envolve Ministério Público aqui, tem que olhar se o Ministério Público também tem razão. Muitas vezes está exigindo, está pressionando. O Ministério Público tem as suas vantagens, mas tem também os seus erros, tem os seus acertos, mas tem os seus erros. E nós temos que olhar, a assessoria jurídica da Prefeitura tem que analisar, que eles não é o dono da verdade não, Paulo. Eles podem ser questionados, eles podem ser denunciados também. Agora, tem que muitas vezes fazer isso, e o Poder Executivo muitas vezes se afasta, se intimida, fica aí com medo de enfrentar. E isso nós não podemos ter, esses medos, porque muitas vezes eles vão tentar até inviabilizar. Eu acho, Nico, que esse projeto ele tem que ser analisado, e que é no tocante ao Estatuto dele. Agora, essas taxas, esse tratamento de esgoto, mudar isso aí, até onde que também, Renato, nós podemos acreditar? Poucos dias o SAI era inviável, falava em Passos Largos para privatização. Eu escuto isso, você já escutou ao longo do nosso tempo aqui. E não realmente o SAI, ele tem aí as capacidades, está aí. Veio o prefeito, o gestor do nosso município e disse, dos investimentos. Então, tem que ser analisado. Não concordo com essa antecipação aí desse projeto, desses 30% de jeito nenhum. Acho que a única coisa que deveria ter a emenda aí era autorizando o SAI a cobrar dos órgãos públicos estaduais. Os do município nós temos que analisar, principalmente no tocante à Secretaria da Educação, que nós vamos ter até que fazer consultas o sindicato aí dos professores. Portanto, é um projeto que tenho a certeza que, provavelmente, se aprovado, ele terá, sim, existe possibilidade de emendas. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse lá mais, vamos dizer assim, um tratamento mais preocupante com a nossa sociedade, no tocante também ao aumento da água. Hoje, eu reclamei, e acho até, e fica aqui a minha crítica, senhor presidente, com referência ao SAI. Eu presenciei, Gerva, lá no São João, estava lá, pedi minha assessoria para ligar, eu não tinha seu telefone, pedi para que ligasse, informando lá, presidente, que tinha um cano, uma tubulação, que não gasta mais, Marcelo, do que R$100 para arrumar aquilo lá. Se fosse uma coisa nossa, se nós fôssemos fazer. Já tem lá uns 4 dias que está correndo lá naquele córrego, aquele esgoto lá, e um cano de 100 milímetros, acho, 200 milímetros, não sei, mais ou menos dessa grossura aqui, rebenta lá, e contaminando dali, da rua Goiás, entre a rua Goiás e a 15, e o SAI ficou sabendo, disse que não tinha informação, os moradores lá estavam reclamando,
E, infelizmente, antes de vir para cá, Renato, eu passei lá, o SAI não pôde atender aí o nosso pedido. O pedido não é meu, eu não moro lá, eu passei lá, mas está um fedor terrível lá, e não teve aí, eu acho, o zelo, viu, senhor presidente, a capacidade, porque lá tem funcionários, lá tem uns quantos que saíram daqui e foram para lá, né? E tem lá, infelizmente, a sociedade fala, ó, lá é um cabide de emprego, e não poder arrumar isso lá, é lamentável, senhor presidente. Eu pensei que, de pronto, Vossa Excelência atendia o nosso pedido, e dando aí uma qualidade melhor para aquelas pessoas que lá habitam. Eu tenho certeza, se tivesse qualquer um funcionário de comissionado lá do SAI, teria já arrumado aquilo lá, se morasse ali. Portanto, eu acho que ter deixado para depois é lamentável, e eu fico questionando isso e gostaria que essa minha reclamação fosse constada nos anais do Poder Legislativo. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale, pelo prazo regimental. Senhora presidente, demais pares, assistentes, servidores, Poder Legislativo. Venho aqui já informar o voto contrário a esse projeto 3/2014, projeto de lei que altera a Lei 388 de 1989, acrescentando essa tarifa de imóvel público, principalmente na questão de que concordo no artigo 13, quando está alterando, porque hoje cobra esgoto, mas não fala se é tratamento, se é coleta ou afastamento. Quando altera a nomenclatura para definir que essa cobrança de 50% já existente é coleta e afastamento de esgoto. Mas como você vai prever, no parágrafo único, prevê um valor de 30% para tratamento de esgoto? Se nós não temos a estação construída, não sabe o valor, não sabe o diagnóstico financeiro, já vai instituir 30%. E se precisar ser 50%? E se não precisar 30%, se for 10% for viável? Então, a gente está instituindo já um percentual sem a utilização. Então, eu acho que isso, o Poder Legislativo, o Executivo que encaminhou o projeto, erra ao já instituir uma taxa, se ainda não está em vigor, ainda não vai ter o tratamento, então vai instituir um percentual sem valor. Então, diante disso, declaro contrário a essa taxa. Também a tarifa de imóvel público, concordo quando tem de cobrar de outros entes, mas municipal tem a preocupação, isso no início do projeto, nem tinha acontecido a explanação do presidente na sala das comissões, já aluguei com outro vereador ali, preocupei com escola, será que vai ter dotação orçamentária para isso, ou vai ter de vir dotação orçamentária? Será que não vai cobrar depois, ficar cobrando de diretor? Olha, está gastando muito, olha, isso aí está penalizando, olha, o orçamento não está dando, isso aí é um caos que pode vir a surgir daqui a uns dias, porque se for escola, lá no Maria Aparecida, tem uma moradora da rua Araguaia, me procurou hoje, falando que eu tenho um requerimento para apresentar amanhã, que o Maria Aparecida parou, lá tem um laboratório de informática fantástico, tem um laboratório de línguas, parou a aula de informática e parou a aula de leitura, porque a educação está buscando reduzir gasto e parou de pagar quando o professor que auxilia o professor ali no laboratório de informática e o professor de leitura, monitor, parou de pagar, a Secretaria de Educação avisou que não vai pagar. Então, a gente vê que tem uma preocupação, que hoje o mínimo é 25%, já está superando esse mínimo, então vai reduzindo, ainda vai aumentar esse orçamento da educação, vai aumentar gasto com a educação, daqui a um dia pode ser que o diretor está aqui cobrando, o coordenador do posto de saúde está falando, ó, lá está pedindo para reduzir. Isso é um desgaste que pode criar, que a gente tem que pensar muito bem antes de votar. Passa a palavra ao vereador Dr. Paulo, pelo prazo regimental. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, senhores e senhoras do plenário, funcionários, cumprimentar todo o plenário, em nome do ex-vereador Pedro Paulo, que muito contribuiu com os andamentos corretos dessa casa. Eu quero dizer que o meu posicionamento dessa taxa, nós temos que esperar o serviço acontecer para poder apresentar um projeto e cobrar essa taxa. À medida que nós aprovamos uma lei dessa,
Fica parecendo assim que é a mesma coisa que você vai lá no meu hospital, tem uma apendicite aguda, eu opero, cobro apendicite, mas eu vou cobrar uma taxa de você aqui, mais uns R$2.000, porque daqui 2 anos você pode infartar e eu já vou cobrar. Quem sabe lá daqui 2 anos você está infartado e eu vou te cobrar essa taxa. É a mesma coisa do que eu estou pensando. É querer botar uma taxa para um serviço que ainda não existe. O que acontece? Quando o serviço estiver em pleno funcionamento, concordo plenamente. Porque à medida que essa lei for aprovada, acabou, é lei. Tem que pagar, tem que cobrar. Então, eu não vejo, eu acho que tem que acontecer primeiro, para depois a gente fazer. E eu, infelizmente, eu tenho uma ojeriza por impostos, né? O brasileiro hoje paga 30,5% de seus rendimentos totais em impostos. 27,5% ele paga os impostos federais. 3% ISSQN. Fora INSS e firma que tem Confins, um monte de imposto. Se você for pôr na caneta, é imposto demais. Agora, o pior, nós não vemos o retorno disso para a comunidade. Infelizmente, a maior parte, muitas das coisas no mundo político brasileiro, emprega-se na corrupção. Então, eu sou muito contrário a ficar aumentando taxas, de mais taxas, e a população não aumentar. Eu vejo a situação do SAI, eu lembro quando o presidente veio aqui e falou que o SAI estava praticamente falido. Eu nunca vi uma firma que tem um rendimento de R$400 mil, ou seja, quase R$500 mil, falir. Nunca vi. Eu queria uma firma dessa para mim. De R$400 mil, com a receita de R$400 mil líquida, e falir. Falar que eu queria uma falência dessa. Então, 600? Pois é, 600 mil, está ali o colega já me corrigindo. Então, eu não vejo assim, essa dificuldade que apregoa no SAI, falando em privatização, falando uma série de coisas, como já foi questionado aqui na nossa sociedade. De forma que eu estou aqui para provar o que é correto e o que é errado, eu estou aqui para criticar, falar, e vamos ver quando tiver esse serviço pronto, certo? Porque até, como é que vamos aprovar um serviço sem saber a qualidade dele? Como é que vamos comprar um carro por X reais sem saber que carro é esse? E se o carro não funcionar contento? Se o carro quebrar? Então, eu espero que reveja esse projeto e, na época certa, eu acho que ele vem aqui e a gente vai poder discutir melhor. Em relação ao pagamento dos prédios públicos, de pagar suas taxas, eu acho correto, viu, Nico? Eu acho correto, correto. Porque você paga lá na sua casa, eu pago na minha, a minha empresa paga, você está entendendo? Por que agora o Estado, os prédios públicos não vão pagar? Pois os prédios públicos têm renda. Tem renda. Eu acho que tem que pagar, sim. E eu vou ainda fazer uma crítica aqui também. O Estado e o governo federal, eles sobrecarregam o município. No presídio, quem é que tem que pagar a comida? É obrigação do Estado, mas quem paga é o município. Lá no INSS, muitos funcionários, muita coisa que aconteceu lá, quem é que paga? É o município, é obrigação do governo federal. Mas na hora de rachar o bolo, fica 14%, de tudo que nós produzimos, 14% é do município, 26% do Estado e 60% do governo federal. Eu acho isso injusto. Então, de forma que essas taxas públicas, os prédios têm que pagar, e não é professor, não é aluno, não. É o dono do prédio, é o poder público que tem que pagar. Se for o Estado, é o Estado que tem que pagar. Se for o município, é o município que tem que pagar. E se for o governo federal tem que pagar. Aí, sim, eu acho isso muito justo. Tá? Muito obrigado por tudo. Passo a palavra à vereadora doutora Flávia.
Senhora presidente, nobres pares, vereadores, vereadoras, visitantes, assistentes, eu quero dirigir ao senhor Nico, secretário Antônio Vieira, do SAI, justamente naquela linha de raciocínio do vereador Ernesto, em relação aos gastos nas escolas públicas com a água. Se já houve, secretário Nico, um estudo do impacto do que uma escola poderia estar pagando, o que poderia onerar nos cofres daquela escola. Claro, é a Secretaria de Educação que vai pagar, mas eu fico um pouco preocupada porque escola. É um local onde tem muita criança, que consome muita água, é no bebedouro, é no banheiro, é a limpeza, é a merenda escolar, e ali vai muita água. Eu imagino que uma escola corresponde a quantas residências em relação assim, a consumo, aquela rotina de usar água, e se isso não vai complicar a vida da Secretaria de Educação, esse gasto a mais que não estava previsto, e levando também em consideração que algumas escolas precisam de investimentos urgentes, como mais salas de aulas, como quadras. E outra coisa que eu quero estar focando também na questão de estar desenvolvendo uma campanha, um trabalho preventivo para que essas crianças venham economizar água. Eu percorro todas as escolas municipais, lido com escovação supervisionada e vejo criança que vai escovar os dentes, liga a torneira lá e fica escovando os dentes. Se não é a gente ver para ir lá fechar menino, fecha a torneira, o trem vai correndo. Então, talvez, quem sabe, faria inicialmente uma campanha preventiva, um alerta, e ouvi-lo também sobre esse impacto. O que poderia causar numa escola, se já tem essa base? Vou começar na ordem, na fala do Ernesto. Quando fala a respeito dessa tarifa pública, às vezes até vou inverter a ordem. Tem uma lei municipal antiga que estabelece que a tarifa pública municipal corresponde a 50%. Quer dizer, que o município, além da nossa tarifa ser baixa, ele ainda vai pagar 50% do que os outros órgãos passam. Eu esqueci de trazer a cópia dessa lei. Tem essa previsão lá antiga. Sabe, doutor Paulo? Dá uma noção, Flávia, do que essas escolas públicas municipais vão pagar. Eu, sinceramente, não tenho noção disso. Eu não sei se a rede estadual tem mais aluno do que o município, ou se é mais ou menos equiparada. Mas, se for mais ou menos equiparada, o Estado deve pagar em torno de 12, 13 mil reais por mês. Isso significa que o município vai pagar a metade, a Secretaria Estadual de Educação. Mas eu gostaria de fazer um pedido para vocês, de coração. Vamos esquecer o problema das outras secretarias. Porque o SAI, vocês acham que essa intervenção lá no Coqueiro está resolvido o problema de água de Mineiros? Eu quero ver o que vai acontecer. Mas eu afirmo com segurança, o SAI nós vamos atender a carência de hoje, com essa ampliação lá do Coqueiro. Nós vamos recuperar o tempo perdido. O que Mineiros vai crescer a partir da manhã, já vai começar a deficiência após a implantação daquele sistema. A situação do SAI é muito mais grave do que vocês pensam. Quando o vereador, eu recebi 2 telefonemas do assessor dele, situações daquela, Ernesto, nós estamos com 14 meses lá no SAI, teve 2 ou 3 dias ao longo desses 14 meses, que o pessoal que opera esgoto chegou e falou, Nico, todos os esgotos que tinham vazando, que nós tivemos conhecimento, nós resolvemos hoje. Problema daquela natureza, você resolve 10 hoje e amanhã amanhece 12, 15 que não estava vazando hoje e que começa a vazar. Porque parece que é simples, lá está todo mundo à toa, quebrou um cano ali, vai lá e conserta. É o contrário. Nós estamos correndo atrás do prejuízo todo dia. A estrutura é deficiente, é precária, é um sistema muito antigo, sabe? Existe tecnologia nova para recuperar, porque essa tubulação vai ter um dia que vai ter que arrancar tudo e fazer tudo de novo. Vocês não precisam pensar que esse 1 milhão ou 2 que o SAI tem em caixa é um volume considerável de dinheiro, porque o SAI hoje, se tiver 50 milhões em caixa, ele tem onde aplicar.
para aí nós termos um SAI para atender mineiros hoje, para daqui mais 5 ou 10 anos, para fazer o que o Erasmo fez lá. Construiu uma estação de tratamento que tem quase 30 anos em operação e que agora veio dar problema. Não precisa pensar que aqueles 2 milhões, nós não temos veículo, nós estamos trabalhando só com uma reta escavadeira, porque a outra já está pifada também, sabe? Não tem um caminhão próprio para desentupir esgoto, os caras vivem trabalhando aí na mão, empurrando tubo, cano dentro de rede de esgoto. A situação é séria. Essa receitinha de 620 e poucos mil, nós tem meses que pagamos 120 mil só de energia elétrica. Só de energia elétrica. Aí tem PIS, tem INSS, tem PASEP. PIS não, PASEP. Tem a folha de pagamento que gira em torno de 204 mil reais, foi a nossa média do ano passado. Telefone, energia. A situação é grave. Eu acho que vocês não estão entendendo, estão olhando por outro lado, porque a responsabilidade é nossa. O SAI está caminhando. Se esse termo de compromisso aqui, que foi assinado pelo município de Mineiros, nem não vou citar quem, porque o compromisso de um prefeito é compromisso do município. Está pactuado aqui, ó, na cláusula primeira. Os compromissários reconhecem a procedência do procedimento administrativo, que apura a irregularidade quanto ao lançamento de esgotos sanitários in natura nos corpos d'água ou em fossas negras no município de Mineiros. Não obstante, o Ministério Público entende que nós estamos cobrando pela coleta e o tratamento de esgoto, porque não tem uma definição clara, pela coleta e tratamento de esgoto de cada um dos consumidores locais. Se o Ministério Público entrar com essa ação e conseguir uma liminar para que o SAI pare de cobrar o esgoto e ter que devolver o que recebeu em dobro, no mínimo, todo mundo fala aí, qualquer advogado quase sempre fala, no mínimo 90 dias para você derrubar uma liminar dessa. Nós já perdemos a arrecadação, já devolvemos uma paulada de dinheiro, e aonde nós vamos parar? Eu acho que o problema da Secretaria da Saúde, se tiver dificuldade para pagar água, o secretário de lá tem que procurar os caminhos, procurar os meios, porque abastecimento de água é coisa séria. Vocês sabem que isso que nós estamos cometendo, jogando esgoto in natura nesse córrego, isso é crime. É crime para o gestor. A gente sabe que as autoridades fazem vista grossa, porque isso é problema no Brasil inteiro. Mas tem previsão legal, eles podem chegar aqui e enquadrar diretor do SAI, prefeito perder mandato por causa disso aí. Agora, parece que nós estamos querendo resolver todos os problemas numa lei dessa natureza. Às vezes, um ato gera uma consequência. Depois nós vamos resolver a consequência, no passo a passo. Nós não temos uma bola de vidro, uma bola de cristal, para falar isso aqui vai trazer essa consequência para a Secretaria da Saúde e da Educação. O transtorno que surgir depois lá, nós vamos procurar o caminho para resolver. Mas eu, na minha função, eu só tenho um compromisso e uma obrigação e preocupação de cuidar do bom andamento dos trabalhos do SAI. Eu acho que está tendo um mau entendimento. Sou sincero, vocês podem não concordar comigo, mas eu acho que é uma coisa de cada vez. E quanto à cobrança, nós vamos esperar implantar o sistema de tratamento de esgoto. Já existe um construído ali em funcionamento, só que não foi entregue para o município. E essa entrega pode acontecer amanhã, daqui 90 dias, ou daqui 120 dias. E hora que eu acho que aquela comunidade tiver o seu esgoto coletado e tratado, eles têm que pagar por esse serviço. Eu não vejo uma instituição que tem uma atividade, se fosse uma atividade econômica, como que um prestador de serviço vai fazer um serviço de graça? Ele coleta o esgoto, recebe por isso. A hora que ele for tratar, ele vai receber por mais essa etapa. Isso é natural, isso não é fato novo, não é invenção nossa, fala isso não existe no Brasil, no mundo. Todo lugar que tem tratamento de esgoto é assim. E nossa taxa, que nós estamos prevendo aqui, 50% da coleta e afastamento, mais 30% do esgoto, vai ficar das mais baixas que existem. Vocês não gostam de comparação, mas a da estatal do nosso estado é 92%, 93% pela coleta e afastamento. Nós estamos abaixo, nós estamos propondo 50% mais 30%. E eu vejo que aquela unidade que está pronta, está construída, está em operação, agora não sei se o funcionamento está adequado, porque aquilo
sistema lá funciona através de bactérias, precisa isso ser multiplicado para o tratamento ficar eficiente. Vocês estão esperando passar essa fase de implantação para a hora que o sistema estiver eficiente, ele passar para o SAI? Nós já temos, na minha visão, não é nenhuma imprudência, nesse momento, propor um projeto dessa natureza. Só para finalizar, eu estava com a palavra, mas perguntei. Eu entendo a sua preocupação, o senhor que é gestor do SAI, mas eu gostaria que o senhor entendesse a nossa preocupação como vereador, e o senhor já foi vereador, de estar olhando para tudo, não é só para o saneamento. Um vereador tem que estar atento a todas as questões da infraestrutura, da educação, da saúde, do saneamento, porque o senhor tem lá os pedidos do Ministério Público, mas a secretária Inês talvez tenha também pela questão de falta de aluno, de falta de vaga, de, às vezes, ter que construir sala de aula. Quem sabe amanhã ela vai estar aqui pedindo para que a gente não aprove isso. Eu acho que, minimamente, nós teríamos que saber o impacto disso nessas secretarias, minimamente. Era o que eu tinha para colocar e pedir também a compreensão do senhor. Não, vereador, eu compreendo, mas eu continuo insistindo. Eu acho que nós temos que olhar uma coisa de cada vez. Se a gente for atrelar os problemas todos, associar num projeto de lei só, entendeu a minha colocação? Eu acho que é uma coisa de cada vez. Nós vamos aprovar isso aqui, e os problemas que vierem, depois nós vamos tentar resolver. Passa a palavra. Mas concordo com o seu ponto de vista também. Ao vereador Washington Luiz, para que faça uso da palavra pelo prazo regimental. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ex-vereador Nico, presidente do SAI. A princípio, quando a gente olha para esse projeto, a gente acredita que esse projeto é um projeto bom, levando em consideração ao projeto que teve aqui no final do ano passado. Esse projeto é um projeto interessante. Quando a gente vê a discussão para que os órgãos públicos, secretarias, autarquias, entidades públicas comecem a pagar o consumo de água, eu vejo isso com bastante bons olhos. Eu acho super interessante essa questão. Agora, realmente chama a atenção, porque hoje nós temos uma quantidade muito grande de escolas municipais. A Secretaria de Educação, ela já tem uma dotação orçamentária elaborada. Ela tem um repasse, que é o maior repasse do município hoje, é para a Secretaria de Educação, mas a gente vê uma dificuldade muito grande na Secretaria de Educação, porque a partir desse ano, a Secretaria de Educação ela tomou uma decisão que, no meu ponto de vista, é grave. Eu até questionei, eu faço parte do conselho do Fundeb, juntamente com o Gerva, até questionei a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação está com o propósito de eliminar as aulas de informática nas escolas, alegando falta de recurso e alegando falta de professores. Se bem que quando a gente chega nas escolas, os professores, Nico, têm uma outra versão. Eles desfalam o que diz a Secretaria de Educação, os técnicos da Secretaria de Educação. Conversei com a Inês e falei para ela que assim que começasse a sessão, nós estaríamos convidando ela para vir aqui na Câmara para explicar para nós o que levou a Secretaria de Educação a acabar com o laboratório de informática nas escolas. Num país, no mundo, onde estão usando cada vez mais a tecnologia para enfrentar os problemas do dia a dia, né? Está aí se falando em criar policiais robôs nos países evoluídos, inclusive no Brasil, para poder enfrentar a violência nos morros, nas favelas e nos locais de difícil acesso. Nós estamos vendo a Secretaria de Educação de Mineiros tirando. A justificativa é a falta de recurso. E aí você pega
você pega uma tarifa diferenciada, que é muito maior. Para começar, ela é o dobro da tarifa mínima residencial, para gastar 20 metros cúbicos. E a gente sabe que uma escola que tem 1.000 alunos, ela gasta muito mais do que isso no mês. E aí já começa a subir para 125% a cada 5.000 metros cúbicos. A conta, ela é astronômica. Por isso que quando a Flávia perguntou se o SAAI tem uma ideia de que cada escola vai gastar com a tarifa de água, a gente quer saber de onde que vai vir a conta. Quem vai pagar essa conta? É a Secretaria de Educação ou é a escola? Porque a escola a gente sabe que não tem dinheiro. A Secretaria de Educação alega não ter dinheiro para manter um programa de laboratório de informática que já vem de 8 anos atrás, sendo aplicado no município, onde as crianças estavam aprendendo informática. E agora, a Prefeitura de Mineiros, através da Secretaria de Educação, está acabando com um programa que, sem dúvida alguma, é essencial para o desenvolvimento do nosso aluno. E ainda chega com essa conta de água que eles vão ter que pagar. Me cede uma parte? Cedo. É de ter os monitores. O laboratório não. Vai ser os professores didáticos que vai dar aula. Não vai acabar com o laboratório. Você pode ter certeza disso. Beleza, agradeço ao vereador Gerva, líder do prefeito. Mas a gente sabe que não é só a Secretaria de Educação que tem, Nico, que pagar essa conta. Várias outras entidades, órgãos públicos, vão estar pagando. Agora, o lado positivo dessa situação, Nico, é que, até então, o que a gente via ao longo do tempo era a prefeitura desviando, no bom sentido, o dinheiro do SAAI para outros fins. Sempre a prefeitura pegava o dinheiro do SAAI e investia, Deus sabe lá onde. Fazia várias coisas com esse dinheiro do SAAI. Pela primeira vez, a gente vê a prefeitura com a proposta de investir dinheiro da prefeitura no SAAI. Porque se os órgãos públicos são ligados, são mantidos pela prefeitura, é a prefeitura, de uma certa forma, que vai estar investindo esse dinheiro no SAAI. Isso é o lado positivo da questão. Veja essa proposta com muito bons olhos nesse sentido. Por isso, eu acredito que a gente tem que ver, só resolver essa questão com a Secretaria de Educação para a gente ver qual que é o impacto que isso vai trazer e se não vai causar nenhum problemas para a Secretaria de Educação. Tirando disso, Nico, o projeto é excelente. Agora, a outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que você já responde toda uma vez, eu vejo que não é necessário, talvez, nesse momento, Nico, talvez a gente poderia até fazer uma emenda nesse sentido, dessa criação desses 30% para tratamento de esgoto. Porque eu acredito que nesse mandato, não querendo ser pessimista, mas qualquer projeto de tratamento de esgoto, ele leva tempo para ser feito, para ser construído. Talvez nesse mandato a gente ainda não se vê esse esgoto sendo tratado, a não ser que a gente consiga arrumar uma verba federal para poder conseguir fazer todo o tratamento de esgoto da nossa cidade. Então, se ele não vai ser utilizado, e a partir do momento que ele foi criado, e aqui não tem nenhum dispositivo que diz que ele não será cobrado, eu acredito que ele pode ser cobrado porque a Câmara está dando legalidade para a cobrança, Nico. E a cobrança, Horst, poderia ser após a estação pronta, não é isso? Mas aí tem que colocar uma emenda aqui para deixar isso claro, né, Renato? Isso. Né? Porque, do jeito que está aqui, permite a cobrança a partir da promulgação do projeto. É minhas palavras. Eu gosto.
Eu queria chamar a atenção dos senhores para uma situação. Quando vem um projeto, no meu entendimento, qual o gestor público que preocupa com toda a administração pública? No meu entendimento, é o prefeito. Ele preocupa com os problemas do SAI, da Secretaria de Educação, da Saúde, Meio Ambiente, todas as secretarias. Quem assinou essa lei para vir para cá foi ele. Quem assinou aqui é o prefeito Agenor Rodrigues de Rezende. Ele é o gestor público maior. Ele conhece as carências, deficiências, os problemas, os encargos, o sofrimento de todos os secretários. Se ele, que é o gestor maior, concordou com a nossa proposta e remeteu essa lei para cá, eu acho que tira das costas dos senhores vereadores a preocupação que vocês estão tendo com a Secretaria de Educação, que tem que ver quanto que vai custar, quanto que vai onerar, porque ele tem conhecimento que o recurso, como o recurso do SAI, ele tem receita própria, ele tem ordena a despesa e executa o seu orçamento, independente das outras secretarias, ele entende que está tendo um remanejamento. Esse dinheiro que seria destinado, o município está transferindo legalmente um dinheiro para o SAI. Se é 10, se é 12, 15 mil por mês, se é 7. Eu, quando vejo isso aqui, eu acho que essa preocupação com as outras secretarias cai por terra. Porque isso aqui foi discutido com ele entende todos os problemas, todas as dificuldades, e mesmo assim, ele remeteu essa proposta para cá. Eu acho que dessa preocupação com as outras secretarias, vocês precisam ficar livres, pode esquecer, porque ele entende e sabe que é justo. E ele vai viabilizar para que as outras secretarias amenizem as suas dificuldades. Entendeu, Washington? E agora, por que não criar essa tarifa se nós temos um sistema que vai entrar em operação há poucos dias? Eu já deixei claro para vocês que o que nós vamos receber daquele conjunto habitacional ali de mais de 180 casas, não paga os funcionários que têm que cuidar da estação de tratamento de esgoto. Quer dizer que vocês acham justo o SAI que tem um único objetivo: abastecer a cidade com água, coletar e tratar os esgotos. Vai prestar um serviço deficitário para a senhora Perdigão, construir um conjunto ali, e nós vamos receber a água dela e vai manter o esgoto daquela unidade tratada com prejuízo todo mês. Eu não acho precipitação nenhuma aprovar essa. Agora, se você entende, eu acho que é cabível uma emenda aqui, não custa nada, que só pode ser cobrada a partir do momento que o esgoto tiver efetivamente tratado e tratado com eficiência. Pode ir mais além, porque um sistema novo, ele demora um dia para atender um grau de eficiência mínimo exigido. Vocês ficam à vontade. O que eu queria pedir atenção é para que estudasse, discutisse, mas que de uma maneira ou outra isso aqui fosse aprovado. Lembrando aos senhores que esse projeto ainda se encontra nas comissões, ele ainda não está para votação no plenário. E não havendo mais prazo regimental, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para amanhã, dia 26/2, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal. Foi discutido lá nas comissões. Foi aprovado por maioria.